Aos 52, finalmente entendi o que a vida tentava me ensinar. Demorou meio século e talvez fosse necessário. Algumas lições só se revelam quando o silêncio fica mais alto que o barulho, quando o tempo deixa de ser promessa e vira espelho. Por muito tempo eu vivia achando que entendia o jogo. Trabalhava, corria, acumulava. Achava que crescer era sobre subir, não perceber que às vezes quanto mais se sobe, mais se perde o chão. A vida sempre tentou me avisar, nos fracassos, nas pausas, nas pessoas que foram embora. Mas eu confundia aviso com azar, e chamava a consequência de injustiça. A verdade é que a vida nunca deixa de ensinar. Somos nós que demoramos a escutar. Quando eu tinha 30, achava que o tempo era uma estrada infinita. Aos 40, comecei a correr, achando que estava atrasado. E só aos 50 percebi que o tempo não é estrada, é areia escorrendo pelos dedos. Você não controla o quanto tem, só o que faz enquanto ainda segura um punhado. Aos 52 olho para trás e percebo quantos sinais eu ignorei. As conversas que deixei para depois, as pessoas que amei pela metade, os sonhos que troquei por segurança. Tudo isso estava me ensinando, mas eu achava que estava apenas vivendo. Hoje eu entendo. A vida ensina com paciência, mas cobra com precisão. Ela não grita, mas repete até que você entenda. E quando você finalmente entende, percebe que já não é o mesmo, e talvez esse seja o verdadeiro aprendizado. Então, se você tem 30 ou 40, pare um pouco. Antes que a vida precise te ensinar com dor, aprenda com atenção. Escute os sinais, mesmo os pequenos. A pressa vai te prometer vitória, mas o tempo vai te cobrar presença. Porque um dia, você também vai olhar para trás e vai perceber que quase tudo o que importava já estava ali o tempo todo. Quando somos jovens, acreditamos que o tempo está do nosso lado. Vivemos com a sensação de que o amanhã será sempre uma extensão garantida do hoje. Acreditamos que há um depois para tudo. Depois eu descanso, depois eu viajo, depois eu peço desculpas, depois eu mudo. Mas o depois raramente chega. Ou quando chega, já não somos mais os mesmos. Na juventude, confundimos movimento com progresso. Achamos que estar ocupados significa estar crescendo. Corremos de um lado para o outro, aceitando tudo, tentando provar nosso valor, como se o mundo estivesse sempre nos observando e julgando. Mas a verdade é que ninguém está prestando tanta atenção assim. As pessoas estão presas nas próprias corridas, nos próprios medos, nas próprias ilusões. Aos 20 queremos ser notados. Aos 30 queremos ser respeitados. E só depois dos 40 começamos a entender que o mais importante era simplesmente ser verdadeiros. Mas até perceber isso, já deixamos para trás pedaços de nós, relações, sonhos, partes do que acreditávamos ser. Na juventude há uma ilusão poderosa, a de que tudo é possível e de que sempre haverá tempo para recomeçar. E de fato recomeçar é possível, mas não sem cicatrizes. O problema é que ninguém nos prepara para o peso do quase. Quase cheguei lá. Quase fui feliz. Quase segui meu propósito. Essas pequenas derrotas silenciosas vão se acumulando, até que um dia, olhamos para o espelho e percebemos algo que nunca nos disseram com clareza. A vida não se preocupa com o que poderíamos ter sido. Ela só responde ao que escolhemos ser. E o mais cruel é que, quando jovens, confundimos liberdade com ausência de limites. Achamos que amadurecer é perder algo: a leveza, a ousadia, o brilho. Mas crescer não é perder. É trocar ilusões por clareza. E essa troca, embora dolorosa, é o que nos torna humanos. A juventude é o palco onde o ego se apresenta. O meio da vida é o camarim onde ele começa a despir suas máscaras. E o resto do caminho é o que fazemos depois que descobrimos quem realmente somos. Talvez seja por isso que, aos 52, eu tenha entendido o que antes me escapava. A juventude não é sobre tempo, é sobre inconsciência. E a maturidade não é sobre idade, é sobre percepção. É quando, enfim, começamos a enxergar que tudo aquilo que corríamos para conquistar não era o que realmente importava. A vida é, no fundo, uma soma de escolhas. Mas ninguém nos avisa que cada escolha é também uma renúncia. Uma porta que se fecha, silenciosamente, no mesmo instante em que outra se abre. E o som desse fechamento no começo é quase imperceptível. Mas com o tempo, ele ecoa. Eu precisei envelhecer para perceber que o que mais pesa na alma não são os erros, e sim as escolhas não feitas. As oportunidades que deixamos passar por medo, por orgulho,
ou por simplesmente achar que teríamos outra chance. Mas nem toda chance se repete. Algumas pessoas passam por nós apenas uma vez. Alguns caminhos só se abrem em um momento específico e quando olhamos de novo, já não estão mais lá. O arrependimento não é barulhento. Ele não chega com gritos ou lágrimas. Ele se instala no silêncio. Surge nas madrugadas em que não conseguimos dormir, nas lembranças que voltam sem aviso, nas perguntas que não têm resposta. E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse tentado mais uma vez? E se eu tivesse sido mais corajoso? E muitos de nós passamos a segunda metade da vida tentando escapar dela. Aos 30, ainda acreditamos que sempre haverá tempo para consertar o que foi deixado de lado. Aos 40, começamos a perceber que algumas portas não se reabrem. E aos 50, entendemos que o tempo nunca foi o inimigo. O inimigo sempre fomos nós mesmos, e a nossa tendência de adiar o essencial. Aprender a lidar com o que não volta é talvez uma das maiores lições da maturidade. Porque chega uma hora em que não há mais culpados. Não há mais a quem apontar o dedo. Só há a vida, nua, direta, sem promessas, nos perguntando: e agora? O que você fará com o que restou? Ele não grita. Ele apenas sussurra o que poderíamos ter feito diferente. E é nesse sussurro que moram algumas das verdades mais duras que já escutei. Com o tempo, aprendi que o perdão mais difícil é o auto-perdão. Perdoar-se por não ter sabido amar melhor. Por não ter dito o que precisava ser dito. Por ter se calado quando deveria ter ficado. Ou por ter ficado quando o certo era ir embora. Cada escolha tem um preço e cedo ou tarde a fatura chega. Mas ela não vem em forma de castigo, vem em forma de lucidez. E a lucidez às vezes é uma dor silenciosa demais. Hoje eu entendo que o arrependimento não é um inimigo a ser vencido, mas um mestre discreto. Ele não ensina com palavras, ensina com ausência. Ensina mostrando o espaço vazio onde poderia ter existido algo. E quando aprendemos a escutar esse silêncio sem desespero, algo muda. Deixamos de correr atrás do que foi, e começamos a caminhar em direção ao que ainda pode ser. Chega um momento da vida em que o tempo deixa de ser um horizonte e passa a ser um espelho. Não olhamos mais tanto para frente, olhamos para dentro. O futuro perde um pouco do brilho, e o passado ganha contornos mais nítidos. E é aí que a consciência começa a pesar. Mas não é o peso da culpa. É o peso do entendimento. O peso de finalmente compreender tudo aquilo que antes passava despercebido. As pequenas decisões que mudaram tudo. Os silêncios que gritaram. Os gestos simples que poderiam ter salvado algo. Aos 52 percebo que o tempo não é um ladrão, como muitos dizem. Ele é um espelho paciente. Ele apenas reflete o que você fez com o que recebeu. O problema é que só aprendemos a enxergar o reflexo quando o rosto já carrega as marcas do tempo. No fim, o tempo não nos tira nada. Ele só revela o que realmente importava. Ele apaga os excessos, os disfarces, os papéis que inventamos para agradar os outros. E o que sobra é o essencial. Quem você foi quando ninguém estava olhando. O peso da consciência vem acompanhado de um tipo novo de calma. Aquela que só existe quando não há mais necessidade de provar nada. Você não busca mais aplausos, não precisa mais convencer. Começa a entender que algumas pessoas nunca te entenderiam, e tudo bem. Porque o tempo também ensina a diferença entre paz e razão. Há um ponto na vida em que você para de querer vencer e passa a querer compreender. Para de buscar o melhor e começa a buscar o certo para a alma. E percebe que a verdadeira liberdade não está em ter mais, está em precisar menos. A juventude corre atrás de intensidade. A maturidade aprende o valor da leveza. E só depois de perder muito é que entendemos o que realmente tem valor. Um abraço sincero, um café sem pressa, a saúde que não percebíamos, o tempo com quem amamos. O tempo como espelho nos obriga a encarar quem nos tornamos. E é nessa hora que a pergunta muda. Deixa de ser o que ainda posso conquistar e se transforma em o que ainda posso sentir. A consciência, quando amadurece, não quer mais dominar o mundo. Quer apenas estar em paz com ele. E talvez esse seja o ponto mais bonito do envelhecer. Não é sobre desistir da vida, é sobre finalmente compreendê-la. Agora, olhando para trás, percebo que a vida sempre tentou me ensinar as mesmas coisas. Mas eu estava ocupado demais para escutar. E talvez seja isso que mais doa quando a maturidade chega. Entender que as respostas sempre estiveram lá. Só que eu não tinha calma para ouvir.
A vida nunca grita. Ela sussurra. Ela fala nas pausas, nas repetições, nas pequenas coisas. Nos abraços que não demos, nas ligações que adiamos, nas manhãs que passamos reclamando do que um dia iríamos sentir falta. Hoje entendo que a felicidade nunca esteve nas grandes conquistas, mas na capacidade de sentir o simples. Estava no almoço de domingo, no pôr do sol que eu ignorava, na gargalhada de um amigo que talvez nunca mais volte. A vida é feita de pequenos instantes que só se tornam grandes quando terminam. Demorei mais de meio século para entender que o tempo é generoso, mas só com quem o respeita. E respeitar o tempo é viver o agora com presença. É perceber que o passado não pode ser mudado, mas o presente pode ser vivido com verdade. Eu vivi muito tentando provar que era alguém. E no final percebi que o verdadeiro desafio era ser inteiro. Ser verdadeiro quando ninguém estava vendo. Ser gentil mesmo quando o mundo não merecia. Ser leve, mesmo depois de tanto peso. O que realmente importa não cabe em fotos, diplomas ou contas bancárias. Cabe na consciência tranquila. Cabe no sentimento de olhar para trás e pensar: eu vivi com intenção. Talvez ainda ache que o tempo é infinito. Mas escute bem, ele passa sem avisar. E quando você piscar, vai perceber que metade da vida ficou para trás. Então não espere perder para valorizar. Não espere adoecer para cuidar. Não espere a solidão para querer companhia. A vida é curta demais para viver em modo automático. Tenha coragem de mudar agora. De pedir perdão, de recomeçar, de dizer eu te amo enquanto ainda há tempo. A maturidade não é sobre envelhecer, é sobre enxergar. E se você enxerga, ainda dá tempo. Eu não digo isso com tristeza, mas com gratidão. Porque mesmo com as cicatrizes eu aprendi. Aprendi que a vida nunca quis me punir. Ela só queria me ensinar a viver de verdade. E se há uma última coisa que eu gostaria que você entendesse, é isso. Não espere chegar aos 52 para perceber o óbvio. A felicidade não é um lugar onde se chega. É o jeito como se caminha. E cada passo, mesmo o mais simples, é uma chance de começar de novo.